Programa Fé e Vida, toda sexta-feira às 11 horas da manhã, com o Padre Geneilson, da Paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Sintonize, ouça e participe. Começa agora o programa Fé e Vida, com o Padre Geneilson, da Paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, bom dia. É com muita alegria que chegamos em mais um programa e iniciamos mais um programa Fé e Vida. Esse momento de espiritualidade, de reflexão da palavra, de encontro com a palavra de Deus, que ilumina os nossos passos, esta palavra que transforma a nossa vida. Então, que alegria chegar até sua casa, até você, neste momento, nesta manhã de sexta-feira, para junto meditarmos esta palavra de Deus. E hoje Jesus nos convida a olhar para a nossa vida com atenção, vigilância e, sobretudo, responsabilidade. Ele nos lembra que o reino de Deus não é algo distante. Ele passa por nós todos os dias. E quem vive distraído corre o risco de perder o essencial. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o reino, às vezes esperamos ver o reino de Deus de forma ostensiva, mas não é assim o reino de Deus. O reino de Deus, quando nós esperamos de forma gloriosa, ostensiva, acaba que passando por nós e nós não percebemos o reino de Deus na nossa vida. Que esse programa toque o seu coração, renove a sua fé, sua esperança e fortaleça cada vez mais na caminhada. Por isso, às vezes nós estamos tão preocupados em ver algo esplendoroso, que é o reino de Deus, e não enxergamos o verdadeiro reino de Deus que está em nós. Por isso, já convido você já ir preparando, pegando aí a palavra de Deus, que hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 26 ao 37. Lucas, capítulo 16, versículos do 26 ao 37. Então, vamos abrir o nosso coração, meditar esta palavra que transforma e perceber e entender que o reino de Deus não está distante de nós, está próximo a nós e que muitas vezes nós não enxergamos o Evangelho, não enxergamos o reino de Deus na nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, peguem a palavra de Deus e vamos hoje, agora, neste momento, escutar o que o Senhor tem a nos falar através da palavra. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e destruiu a todos. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma,
Deus fez chover fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço, não entre para apanhar qualquer objeto em sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar sua vida, a perderá, e quem perder, a conservará. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa só cama, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde será isso? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os arbustos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus no Evangelho nos apresenta uma mensagem muito forte sobre a vigilância espiritual. Ele recorda que os dias de Noé e de Ló, tempos em que o povo vivia sua rotina normalmente, comendo, bebendo, casando, trabalhando, mas sem perceber que Deus passava por suas vidas. Então, às vezes a ocupação é tão grande com outras coisas e querer e vontade própria que acaba esquecendo de olhar e de ver, né, o reino de Deus passando. Assim como nos tempos antigos, também hoje muitos vivem como se nada precisasse mudar nada na sua vida. O próprio Evangelho ele vai nesse sentido dos antigos, de Noé, mas também de Ló, que viviam normalmente a sua rotina sem se preocupar com essa questão daquilo que precisaria mudar. Como se a fé pudesse ser deixada para depois, né? Às vezes, ainda hoje, nós temos muito essa mentalidade. A fé eu vou deixar lá para o tempo que eu me aposentar, a fé eu vou deixar lá para outro momento, como se a conversão fosse um detalhe na vida, como se Jesus não pudesse voltar agora, hoje, nesse instante, né? Então, muitas vezes, nós estamos esperando não sei o que para viver a conversão. Muitas vezes, também não sei o que espera para mudar de vida. E Jesus diz: quem procurar salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder vai conservá-la. O sentido é muito claro. Quem vive apenas de superficialidades, preso ao imediatismo, perde o essencial. Mas quem entrega a sua vida, quem confia, quem permanece fiel, esse nunca se perderá. E muitas vezes a pessoa ela vive tanto do imediatismo que ela muitas vezes, pela espera, sobretudo, às vezes até espera em Deus, acaba se decepcionando e acaba deixando de lado a sua fé, a prioridade que deve ser da nossa vida. Então, são as prioridades da vida que vai revelando se eu de fato estou vivendo neste mundo, mas almejando aquilo que o Senhor nos prometeu e nos promete viver a eternidade. O Evangelho termina com uma frase misteriosa: onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Como eu li em outra versão, onde está o cadáver, aí também se reunirão os abutres. Jesus quer nos dizer que onde a morte espiritual, onde a alma está vazia de Deus, sempre aparece aquilo que destrói, mas onde há vida, onde há fé, onde há vigilância, aí habita o Senhor, né? Porque quando a pessoa se trata de uma morte espiritual, é quando ela já está vazia de Deus, né? É como que uma planta que ela está seca e o que ela precisa? De água. Ela precisa de água para ser regada e para ficar frondosa novamente e dar frutos. É assim também a nossa vida. Sem fé, está aparentemente morta. A pessoa sem fé, ela está morta espiritualmente.
E assim nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e olhar, perceber, né, as minhas prioridades no dia a dia. O que é que eu preciso fazer para priorizar essas questões da minha vida, né? Para olhar que o reino de Deus, ele não vem de forma esplendorosa, não vem ostensivamente, mas que o reino de Deus, ele está dentro de mim, dentro de você. Mas olhar para dentro de nós, perceber este reino, o reino, como se fala de reino, ele está ali, a gente já olha também para uma imagem de um reinado, mas isso nós podemos inclusive olhar para dentro de nós também como isso, como em todo reino tem um trono, e esse trono deve ser ocupado somente por uma pessoa. E na sua vida, esse trono está sendo ocupado por quem? Por você mesmo, fazendo das suas próprias vontades, por alguma outra coisa que substitui o lugar de Deus, ou este trono está ocupado por Deus? Então, é olhando para dentro de nós, para este trono da nossa vida, que nós vamos perceber se de fato, olhando para dentro de nós, está vazio de mim e cheio de Deus, ou está cheio de mim e vazio de Deus. Então, nós precisamos olhar para isso, para dentro de nós mesmos e perceber se eu estou cheio de Deus ou se eu estou cheio de mim mesmo. Porque não pode ser ocupado por dois. Um reinado, ele não é ocupado por duas pessoas ou mais. O trono, no nosso coração existe somente um trono. E neste trono ele só é ocupado por uma pessoa. E aí que nós entramos para perceber. Será se esse trono está sendo ocupado por mim mesmo? Fazendo do meu querer, fazendo as minhas próprias vontades? Ou eu estou buscando de fato deixar ser ocupado pelo Senhor? Jesus, ele quer nos dizer isso neste dia de hoje, sobre a questão da vigilância, né? Como é importante a vigilância na nossa vida cotidiana, diária, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. A vida é um brevíssimo segundo, já dizia Santa Teresinha, mas também nós precisamos olhar para dentro de nós nesse sentido da vigilância, né? Muitas vezes nós estamos tão ocupados com outras situações que esquecemos de viver a vigilância na nossa vida, né? Então, a pergunta de hoje é: tenho vivido desperto ou distraído? Tenho percebido o que Deus está fazendo em minha vida? Tenho olhado, tenho percebido? Muitas vezes olhamos assim para um lugar, nesse tempo que já se aproxima das festas natalinas, né? Às vezes nós olhamos para uma decoração de Natal e percebemos que uma lâmpada ela está queimada. E muitas vezes nós não vamos ficar atento para a beleza ao redor dela, mas nós vamos focar naquela que ela não se acendeu, não acende. E às vezes nós percebemos a beleza das outras fica esquecida porque uma está apagada. E é muitas vezes assim na nossa vida. Nós não olhamos para a beleza, para a graça que Deus realiza na nossa vida, tantas bênçãos, tantas graças, e nós não olhamos para, às vezes focamos somente num problema, numa dificuldade, numa situação que estamos passando. Mas eu preciso olhar para tantas graças que o Senhor realiza na nossa vida, e será com a graça de Deus e a perseverança na oração e na esperança de que irá conseguir alcançar tantas outras graças, porque o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento, o Senhor não é indiferente à nossa vida, não é indiferente àquilo que nós passamos e necessitamos. Será se eu estou deixando o tempo passar sem dar passos na fé, né? Então, quando se trata de uma busca pela vigilância diária, nós às vezes estamos ali na superficialidade da fé. Então, quando nós estamos buscando perseverar na caminhada, perseverar na vida de oração, nós estamos nos aprofundando nessa vigília, né? Na vigilância, vivendo na vigilância, observando ao nosso redor as graças e feitos que Deus tem realizado na nossa vida. Então, que essas perguntas possam ecoar neste dia de hoje, que possamos refletir durante esses dias, esta semana, para que a graça de Deus seja cada vez mais presente na minha vida, na minha caminhada de fé.
E assim, queridos irmãos e irmãs, enxergar o reino de Deus nas pequenas coisas, enxergar o reino de Deus no outro e também ser este reino de Deus na vida do outro. Precisamos olhar e deixar ser encontrado pelo Senhor, mas também que este encontro seja também para tantas outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência com o reino de Deus. Que esta palavra desperte o nosso coração. Peçamos ao Senhor a graça de viver com os olhos abertos, com o coração atento e com a alma cheia de fé. Contemplar Jesus é colocar a nossa fé em prática, né? Olhar, às vezes precisamos de um momento sozinho com o Senhor, por isso devemos procurar um sacrário, uma capela, né, para rezar. Às vezes precisamos tanto ficar sozinho, mas que esse sozinho não seja só nós, mas que seja com aquele que é prioridade na nossa vida, que reina na nossa vida, que deve reinar na nossa existência. E é assim que nós devemos pedir ao Senhor esta graça de perseverar na nossa caminhada de fé. Que nada nos roube de Deus e que cada dia seja oportunidade de conversão, de amor e de entrega. Que Nossa Senhora nos ajude, que a Mãe, que sempre vela pelo seu povo, nos acompanhe nos projetos e nos ensine a vigiar com amor. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer, né, de olhar e de deixar o trono da nossa vida ser ocupado pelo Senhor. E nós somos o canal da graça na vida de tantas outras pessoas. Não vamos olhar para o defeito do outro, porque às vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Não vamos olhar para as lâmpadas apagadas, mas vamos olhar para o brilho das outras. Nós não vamos olhar para nós de forma se lamentando, mas buscar a conversão. E não deixar para amanhã, deixar para viver amanhã alguma coisa, sobretudo da vigilância, da fé, viver mergulhando em águas mais profundas na vida espiritual. Saímos da margem, saímos da superfície para adentrar, para mergulhar em águas mais profundas. E a sua fé hoje, como é que está? Porque muitas vezes, quando nós estamos na superficialidade, acaba que na primeira tempestade nós caímos, desistimos e não estamos sustentados e fundamentados naquilo que nós necessitamos viver na nossa vida. E quando nós estamos mergulhados em águas mais profundas na espiritualidade, na nossa fé, aí sim nós estaremos firmes e fortes para perseverar na nossa caminhada. E nesta sexta-feira, a palavra que o Senhor traz para nós é essa e que nos motiva a viver também este final de semana e também sobretudo esta semana, para que assim nosso programa seja transmitido esta mensagem de esperança, de fé, de amor, de cuidado com o corpo, cuidado com a alma, para viver todos os dias nessa bondade que o Senhor nos dá, de perseverar na caminhada, de olhar, de que ficar atento a tudo aquilo que muitas vezes nós deixamos passar, as oportunidades. Eu costumo falar que nós não devemos olhar muito para as oportunidades que a vida nos dá. Eu falo no sentido espiritual, na espiritualidade, né? Às vezes nós temos um momento de adoração, não vou hoje não, deixa para depois. Às vezes seria tão bom aproveitar aquela oportunidade para adoração, a oportunidade para participar da Santa Missa, a oportunidade de estar ali reunido em família para rezar um Santo Terço. Então, existem muitas oportunidades que nós deixamos passar. Oportunidade de viver em comunidade, em família, oportunidade de viver a nossa fé nesse sentido da família, da espiritualidade comunitária, da igreja doméstica. Então, nós não podemos perder tempo, mas devemos ganhar tempo. Por isso que peçamos ao Senhor também hoje que nos dê a graça de perseverar, de enxergar com os olhos da fé e não deixar ser dominado pela cegueira espiritual. Porque tantas vezes nós estamos ali não enxergando
a graça que Deus realiza na nossa vida e que as oportunidades que aparecem. Então não podemos perder tempo, não podemos perder a oportunidade de viver a nossa fé na vida cotidiana, de viver, de praticar a nossa fé. E não olhar, muitas vezes, olhar a espiritualidade do outro como que isso fosse inacessível para nós. Então, vamos contemplar as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Então, muito obrigado, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha no nosso programa toda sexta-feira, programa Fé e Vida, aqui na Rádio Verona. Por isso, muito obrigado pelo carinho, compartilha, coloque aí a sua mensagem, seu pedido de oração também para a próxima semana. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora rezando uma Ave Maria por todos aqueles que nos acompanham, pelos enfermos, pelas famílias, pelas tantas famílias também lutadas que perderam seu ente querido, tantas famílias que também se alegram com as suas conquistas. Também vamos rezar por tantas pessoas que também elas alcançam tantas graças através da oração, da vivência de fé. Por isso rezemos esta Ave Maria com muita fé, colocando e apresentando todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um forte abraço, um abençoado final de semana, que Deus ilumine os passos e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Programa Fé e Vida, toda sexta-feira às 11 horas da manhã, com o Padre Geneilson, da Paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Sintonize, ouça e participe!